Legal, pessoal. Agora que eu já tenho meu evento de mouse sendo disparado toda vez que eu estou no meu canvas, eu vou precisar saber a posição do meu mouse dentro do meu canvas, porque eu vou querer que a nave siga o mouse. Então eu preciso da posição da nave e da posição do mouse. O legal é que como esse é um evento que ele é disparado pela Cocos, a gente consegue vir aqui no nosso mudar de direção. Em vez de chamar o evento como um todo, eu posso chamar uma propriedade dele, um método dele, que é o getLocation. Ele vai me retornar a posição do mouse com x e y. GetLocation. E ele é um método, então eu preciso de parênteses. Vamos voltar lá. Ó, já releu. E a gente pode ver que agora ele me retorna só um x e y. E conforme eu mexo o mouse para a esquerda e para a direita, ele mexe a posição x. Ele vai aumentando e diminuindo. E para cima e para baixo, ele vai aumentando e diminuindo a posição y. Então, legal, eu tenho a posição do meu mouse. A gente já sabe que a posição da minha nave está dentro dessa propriedade node position. E agora, como que a gente vai ver essa relação entre os dois? Então, no fundo, a pergunta que a gente está fazendo é como eu vou fazer minha nave seguir o meu mouse? O que a gente tem hoje? O que a gente já tem? A gente tem um mundo, que eu estou representando aqui pelo plano cartesiano, com um ponto de origem 0, 0, 0, 0 ali no canto inferior esquerdo, e meu y crescendo para cima, e meu x crescendo para a direita. É isso que a gente tem, esse é o nosso mundo, esse é o estado do nosso mundo por enquanto. A gente também tem a posição do meu mouse, que a gente conseguiu pelo getLocation lá do evento. A gente queria a posição do jogador. A gente já sabe que a posição do jogador eu consigo dentro do meu node, na propriedade position. Então eu já tenho isso também. E eu vou desenhar a minha propriedade position da mesma maneira que eu desenho o mouse, como um vetor. Já que todo ponto no espaço, no plano cartesiano, a gente consegue desenhar como um vetor saindo da origem. Então, e eu vou chamar esse vetor de this.position. Legal. Mas o que eu quero é esse vetor amarelo, que ele sai da minha nave e vai até meu mouse. Como que eu vou conseguir ele? Como que a gente consegue isso? Uma ideia que a gente pode ter é subtrair dois vetores. Se eu subtrair os dois vetores, o meu mouse, da minha posição, eu consigo esse vetor laranja. Mas não era ele que eu queria, né? Eu quero esse vetor amarelo, que sai da minha nave e vem até o meu mouse. Eu não quero o vetor laranja que está ali na origem. Só que se eu aproximar eles e deixar eles bem perto, a gente consegue ver que eles são iguais. No nosso caso, a gente vai considerar eles que são iguais. Se a gente for um pouco mais rigoroso, eles não são, porque o ponto de origem deles é diferente. Mas pra gente eles vão ser. Legal, então, com esse vetor laranja aqui embaixo, que é o resultado da subtração do vetor do mouse, da minha posição da nave, eu tenho um vetor igual ao que eu quero. E eu vou chamar ele de direção, já que essa é a direção que a gente estava querendo. Ele está apontando para o meu mouse, essa é a direção que eu tenho que seguir. Legal, mas você lembra que a gente está fazendo hoje em dia, a minha nave só vai para frente? Ela só vai para frente porque eu estou somando 1 na posição x dela, todo frame. Eu posso desenhar esse somar 1 na posição da minha nave, todo frame, como um vetor do valor 1, 0. 1 no x e 0 no y. Então, eu consigo desenhar esse vetor 1, 0 aqui no nosso plano cartesiano. E a gente está somando ele todo frame na nossa direção. Será que se eu não somar o vetor de direção na minha posição, eu não consigo ter um resultado semelhante? Porque já que eu estou somando um vetor 1, 0 na minha posição e ele está andando para frente, então será que se eu não somar esse meu vetor de direção da mesma maneira que eu somei aquele vetor 1, 0, eu não consigo ter um resultado e fazer minha nave mover nessa direção? Para somar, a gente desloca o nosso vetor de direção lá para a ponta do vetor da posição da nossa nave e depois desenha um vetor da origem até o final do vetor de direção, que é esse vetor amarelo. Esse vetor amarelo, ele representa a soma do vetor de direção com o vetor posição. Vamos fazer isso em código agora? Então, se eu voltar aqui no meu código, por enquanto, eu tenho a posição do mouse, está no getLocation. Eu também tenho a posição do meu jogador, que é o dis.node, não é vírgula, .node.position. Esse é o meu vetor direção, o meu vetor posição do meu jogador. E o que a gente falou que a gente fazer? A gente quer um vetor direção. Então vamos criar uma variável direção. E como que a gente calculava essa variável direção? Esse vetor direção, a gente subtraía um vetor do outro. Mas qual vetor que eu vou subtrair? Todo vetor ele tem uma direção, um sentido e um tamanho. A gente tem que tomar cuidado para a gente sempre subtrair ao ponto de chegada, ou seja, nosso destino, da nossa origem. Porque senão a gente vai ter um vetor que vai estar apontando no sentido errado, ele vai estar apontando na direção oposta ao que a gente quer. Então, o meu destino agora é o meu mouse. Então, deixa eu pegar a posição do meu mouse. Vamos criar uma variável para ela. Posição mouse. Ela vai ser igual ao meu event.getLocation. Então, eu quero essa posição do mouse subtraída, então, .sub, da minha posição atual. .node.position. Quebrei essa linha. Então, legal, é isso que eu quero. Aqui, a gente tem um problema. O event.getLocation, ele não vai retornar um vetor pra gente. Ele vai retornar um objeto com x e y, mas esse objeto não é um vetor. Então, a gente precisa transformar essa posição do mouse, essa variável que a gente criou, em um vetor. Então, eu vou falar, posição do mouse é igual a um novo cc.vec2, que é o objeto vetor da Cocos. Se você reparou, toda a biblioteca da Cocos começa com cc. Então, agora eu tenho o ccvec2 e ele recebe dois parâmetros no construtor, o meu x e meu y. E eu posso usar minha posição do mouse. Então, posição do mouse, ponto x, da posição do mouse, ponto y. Legal. Então, agora eu peguei a posição
do meu mouse, transformei isso em um vetor, em um objeto vetor dentro da Cocos, e subtraí ele da minha posição atual. E com isso eu tenho o meu vetor de direção. Vamos ver o que esse vetor de direção está fazendo? Vou imprimir ele aqui na tela. Console.log, direção. E vamos arrumar aqui porque eu escrevi girar, não é com A, é com E. Direção, certo? Vamos ver agora o que ele está fazendo. Vamos na Cocos. Console. E agora ele está imprimindo. Ele está imprimindo um vetor e o x e y desse vetor se comporta da mesma maneira. Se eu movo para a esquerda ou para a direita, ele altera a minha variável x, e para cima e para baixo ele altera a minha variável y. Só que, ó, conforme eu vou vindo aqui para perto da minha nave, o x começa a virar negativo. Por quê? Porque eu estou passando do ponto de origem da nave. Agora a gente tem um vetor que aponta da nave para a direção do mouse. Então, se eu passo do ponto de origem da nave no x ou no y, ele vira negativo. Então, conforme eu vou chegando perto da nave, meus números vão ficando menores. Eu vou trazer a nave aqui para o meio da tela para a gente conseguir ver um pouco melhor. Então, vou usar o gizmo aqui, traz ele para o meio da tela e dá um play de novo. Então, vamos abrir nosso inspetor e agora a gente vai conseguir ver bem isso. Então, conforme eu estou aqui, ó, se eu estou bem em cima da nave, meus números são muito pequenos, estão menos 5, 19, 20, porque eu estou contando em pixel. Aqui são pixels. E se eu vou me afastando na nave, meus números vão ficando maiores ou menores se eu estou vindo para o lado negativo, né, para baixo da nave. Se eu vier aqui para cima, eles vão ficar maiores. Então, legal, a gente já tem agora nosso vetor que aponta da nave para o mouse. Vamos somar então esse vetor de direção da mesma maneira que a gente está fazendo com o vetor 1, 0, que a gente falou, lá no nosso método update. Então, vou voltar aqui no código e, em vez de usar dis.node.x, que é um atalho para a posição x da minha nave, eu vou falar que a posição da minha nave, então, a position dela, vai ser igual à soma dessa posição, dis.position, aliás, dis.node.position, né? A posição faz parte do componente node desse objeto. dis.node.position.add, que eu estou somando. E a minha direção. A minha direção eu criei como uma variável local, então eu vou passar ela para ser uma propriedade da minha classe. Então eu vou criar uma propriedade direção, também privada. E ela é do tipo vec2. Então agora eu tenho uma direção. E aqui no final do meu método mudar a direção, eu vou falar que a minha direção, minha propriedade de direção, vai ser igual à variável que a gente calculou, ao vetor que a gente calculou. Certo? Então agora é só adicionar aqui, dis.direção. E aí eu estou fazendo a soma e já atribuindo a minha posição. Então vamos salvar. Vamos voltar aqui para Cocos. Ela não deu nenhum erro no console. E vamos ver o que está acontecendo aqui na nossa janela. Legal, eu não tenho mais eventos disparados. E quando eu apertar o A, a gente estava somando 1 na posição. Se eu apertar o A agora, o que vai acontecer? Eita, minha nave deu um pulo. Se eu apertar e segurar, ó, ela está seguindo o meu mouse. Mas tá um pouco estranho, né? Porque se eu tô com o mouse longe, ela some da tela. Se eu tô com o mouse perto, ela anda, mas ela anda pouquinho. O que está acontecendo? Esse comportamento estranho acontece porque a gente está somando todo o nosso vetor de direção na nossa nave. E a gente está, na verdade, teleportando a nave. A gente não está movendo ela de pouquinho em pouquinho. É isso que a gente vai fazer daqui a pouco.